Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, em nome do Senhor Jesus. E Ele quer abençoar, sabia? Deus é como Pai. Ele é Pai, né? Ele é o Pai. Como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Só que nem sempre os filhos querem aceitar as suas regras, querem aceitar suas leis, os seus mandamentos, obedecê-los. E por isso fica difícil o relacionamento entre Deus e as pessoas. Mas quando as pessoas que têm juízo se voltam para Deus e começam a obedecer a sua palavra e começam a andar de acordo com a vontade dele, de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos, a sua lei, os seus pensamentos, então muda tudo, porque a pessoa se volta para ele, então ele se volta para ela também. Então, nós temos no texto de hoje uma claríssima evidência daqueles que se voltam para Deus e daqueles que não se voltam. Vamos ver o texto sagrado agora, por favor. Jesus, falando com Nicodemos, que era um religioso assim, de caráter, um homem fiel à sua religião, Jesus disse para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, quando você lê a Bíblia aí, Espírito com letra maiúscula, quer dizer Espírito Santo. Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne. Quem que é nascido da carne? Nascido da carne somos todos nós. Nós nascemos da carne. Só uma pessoa, aliás, duas pessoas nasceram diferentes. Adão e Eva foram gerados, foram feitos, criados, não nasceram. Eles foram criados por Deus. E Jesus, que nasceu do Espírito Santo. Então, você vê a diferença aí entre o nascimento do primeiro Adão e o nascimento do segundo Adão, que é Jesus. Ora, o que é nascido da carne são as pessoas comuns, são as pessoas que nascem. Quem é nascido da carne é carne. Em outras palavras, quem é nascido do ser humano é ser humano. É puramente ser humano. Mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Tem uma outra natureza, a natureza divina. Jesus nasceu do Espírito Santo. Por isso, ele tinha duas naturezas, digamos assim. A natureza humana, santa, pura, e a natureza divina, natureza espiritual, a natureza do Espírito Santo. É interessante notar que Jesus, na sua parte humana, ele teve mãe e não teve pai. Mas na sua parte espiritual, ele tem pai e não tem mãe. Não é legal isso, saber disso? Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, acontece esse milagre. Ela deixa de ser carne para ser espírito. Ela deixa de ser nascida dos seus pais para ser nascida do próprio Espírito Santo, da mesma forma como Jesus nasceu. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Aí você diz assim: poxa, bispo, mas isso é muito glorioso, isso é muito grande. Como pode uma pessoa nascer do Espírito Santo sendo pecadora? Aí é que está.
É a misericórdia de Deus que faz isso. É a fé no Senhor Jesus que faz isso. É o batismo com o Espírito Santo que faz isso. Agora, eu estou trabalhando para que você também receba, para que você venha saber o que é ser espírito ou espiritual, ou ter a natureza divina. Porque quando a pessoa é nascida da carne, ela não consegue perdoar. Como é que ela vai perdoar se ela é carne? Difícil, né? Não é difícil? Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela tem condições de perdoar, ela tem condições de dar outra face, de andar a segunda milha, ela tem condições de até orar pelos seus agressores, seus inimigos, seus perseguidores, enfim, ela tem todas as condições que teve Jesus, que enfrentou os seus acusadores de forma espiritual, não da forma como eles o acusavam. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela tem paz, perfeita paz, a paz de Deus. Essa paz acontece dentro dela. Assim como quando a pessoa nasce da carne, ela é envolvida com o medo, com a dúvida, com a tristeza, a angústia, a depressão, uma depressão terrível, aquele vazio enorme que há dentro do seu peito. Tudo isso é porque ela é nascida da carne, mas quando ela recebe o Espírito Santo, quando ela nasce do Espírito Santo, ela não tem vazio, ela não tem dúvida, ela não tem medo, ela não tem depressão, ela não tem vazio, não tem nada disso. Ela vive uma vida diferenciada de todas as demais pessoas. Nós vamos ver esse relato, quer dizer, essa vida nova, com essa criatura que, durante muito tempo, foi vítima das notícias falsas que a mídia veiculou. Ela comia com a mão dos outros, porque ela era nascida da carne. Quando a pessoa nasce de Deus, ela deixa de comer na mão dos outros. Veja só o caso dessa pessoa. Eu sou Patrícia Nossig, empresária, tenho 38 anos e muitos anos da minha vida eu fui enganada. Por conta de muitas notícias, tanto na mídia como e-mails que eu recebia, né? E todas as outras coisas que eu vinha assistindo sobre a Igreja Universal, eu fui criando uma raiva dentro de mim. Por todos esses anos, eu achava que a Igreja Universal era uma igreja, era uma entidade que roubava as pessoas, que pessoas que frequentavam a Igreja Universal eram pessoas que eram desprovidas de inteligência, então eram pessoas ignorantes, semi-analfabetas, que não tinham poder nenhum de pensar. Então, eu falava, não é possível, essas pessoas fizeram uma lavagem cerebral nelas, porque todas as pessoas que eu via que frequentavam a Igreja Universal, elas tinham o mesmo pensamento. Ficava pensando, poxa vida, como que as pessoas podem ser enganadas assim tão facilmente, né? E muito engraçado, porque depois de uns anos pensando assim, a minha mãe veio para a Igreja Universal. E eu falava para ela, mãe, pelo amor de Deus, vão roubar seu dinheiro, você está dando todo o seu dinheiro na igreja, por isso que você nunca tem dinheiro. E quando você começa a receber muitas coisas e muitas informações ruins sobre determinada coisa, é automático, você não procura saber se aquilo é verdade ou não, você simplesmente acredita. E eu comecei a falar mal da Igreja Universal ali para todo mundo, eu era um perseguidor, uma perseguidora da Igreja Universal, digamos assim. E eu dou risada hoje, porque
nesse mesmo lugar que eu tinha esse preconceito todo, que eu achava que os pastores eram ladrões, que os bispos só sabiam falar de dinheiro e roubar e etc. Eu lá passando por muita dificuldade, não só financeira, mas passando por dificuldade no meu casamento. Tava aquela vida assim, igual eu via nos testemunhos, aquela vida destruída no fundo de poço. Nunca achei que eu ia falar isso, né? Mas estou aqui eu falando. E realmente foi isso que aconteceu. E a minha mãe falou assim: filha, você tem que buscar Deus de alguma forma, porque a sua vida está destruída porque você não conhece Deus. Eu aceitei o desafio. Eu estava numa condição tão deplorável que eu tinha que aceitar, né? Eu falei, tudo bem, eu vou sim, eu aceito o desafio. E fui. Olha, não precisou dos 3 dias, não precisou da quarta, da sexta e do domingo. A quarta-feira eu entrei na igreja, eu sentei lá no primeiro banco, porque eu sempre disse que bons alunos sentam na frente. Sentei lá no primeiro banco e a hora da oração, eu não sabia falar, eu nunca me peguei falando com Deus. Eu falei do meu jeito, né? E eu me lembro que eu disse assim, olha, meu Deus, se você existe aqui, se você é esse Deus que minha mãe tanto fala, se você é esse Deus da Igreja Universal, você vai mudar minha vida ou então eu vou embora e eu nunca mais vou voltar aqui. Quando eu cheguei na minha casa, tudo era diferente. Tudo, tudo. Quando eu olhei para o meu marido, para minha filha, era um amor que eu nunca senti por eles antes. Eu não conseguia ficar dentro da minha casa. Eu sempre disse que a Igreja Universal fazia com que as pessoas não tivessem vida própria, né? Que elas iam ficar presas a alguma coisa, uma doutrina ou sei lá o quê. E eu via que quando eu estava lá fora no mundo, eu não tinha vida própria, porque eu não conseguia ficar dentro da minha casa. Eu conheci a felicidade através de Deus, porque o homem de Deus que estava ali começou a me ensinar. Olha, Patrícia, você não tem felicidade porque a felicidade que você busca está no lugar errado. Então começa a buscar aqui, busque em Deus a sua felicidade. Aí eu entendi o que minha mãe falava para mim. Comecei a avaliar o meu interior e eu comecei a mudar. Perdi muito tempo com preconceito. Tanto perdi tempo que eu me arrependo e falo todos os dias da minha vida para Deus. Meu Deus, como seria maravilhoso se eu tivesse te conhecido há 30 anos atrás. Desde quando eu nasci, né? Porque eu fui conhecer a Deus com 30 anos. Depois que eu entrei aqui, que eu vim para a Igreja Universal e que eu conheci esse Deus e comecei... Melhor, eu conheci essa fé, né? A fé que eu sempre tive, mas eu nunca soube usar. Então, hoje, meu casamento é maravilhoso, meu casamento é restaurado, meu marido é transformado, a minha família é maravilhosa, eu tenho paz, independente do que esteja acontecendo. Pode acontecer uma avalanche na minha vida. A paz que está dentro de mim, ninguém tira. Eu, com certeza, eu peço perdão ao Bispo Macedo, porque eu tenho o Bispo Macedo hoje como um pai na fé. Eu faço um desafio, sim. Eu faço um desafio para que você que está me assistindo, que você venha. Vem conferir, vem ver com seus próprios olhos. Eu falo para você porque eu tenho certeza que a hora que você entrar, você vai mudar. Você vai mudar o seu pensamento, vai mudar o seu caráter e vai mudar tudo que tiver que mudar na sua vida. Eu quero que você conheça a história da Fernanda. A Fernanda, sabe aquela criatura depravada, aquela criatura que a própria mãe diz assim, olha, você não tem mais jeito. Ela mesma se achava que não tinha mais jeito para ela. Não tinha mais jeito. Mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, faz coisas magníficas e extraordinárias. Porque Ele é grande, Ele faz só coisa grande. E foi o que aconteceu na vida da Fernanda. Vamos assistir. Meu nome é Fernanda, eu tenho 34 anos, eu sou supervisora administrativa. A minha história começou quando a minha família, meu pai e minha mãe,
eles, por causa dos vícios que eles tinham, eles brigavam muito. Brigavam de se agredir. E eu, como criança, eu sempre via as brigas deles. E eu tentava entrar no meu para separar. E muitas das vezes o meu próprio pai, ele pegava e me jogava. Eu me lembro que uma vez eu bati a cabeça na parede e eu desmaiei, querendo parar a briga deles. Eu já cheguei a presenciar o meu pai esfaquear minha mãe. Eu entrar no meio para que ele não fizesse aquilo. E assim foi o lar onde eu vivi, de brigas, desentendimento deles, até que houve a separação deles. Eu morava num lugar que próximo era uma biqueira. E eu vi ali uma oportunidade. Falei assim, por que as pessoas vão ali? Por que elas vão tanto ali? Aí eu comecei a ter amizades diferentes. Foi onde nessas amizades que eu conheci as drogas, que eu conheci as bebidas. Eu comecei fumando cigarro. E do cigarro eu passei a fumar maconha. Da maconha eu passei para a bebida. Eu falei assim, não, eu preciso de algo mais forte. Foi onde eu conheci a cocaína. Eu comecei a usar, como eles falam, um pino. Mas de um pino foi para 2, de 2 foi para 3, de 3 foi para 4 e para 5. Eu me lembro que em noites eu gastava de R$300 para cima. Conheci as noites do homossexualismo. Eu fui levada para as baladas, onde as mulheres ficavam com as mulheres, os homens ficavam com os homens. E eu passei a frequentar essas baladas e começou a despertar em mim o desejo de me relacionar com outras mulheres. Eu tinha apenas 13 anos de idade. Foi quando eu tive meu primeiro contato com mulher. No primeiro instante foi estranho. O meu corpo, ele rejeitou. Houve uma rejeição. Mas ainda assim eu continuei. Aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo, eu falei assim, não, agora eu posso mudar. Eu não vou ser mais a Fernanda. Eu tinha até um nome fictício. Eu me chamava Fábio. Não era mais Fernanda. Foi quando eu decidi cortar o cabelo, mudei as minhas vestes, não usava mais roupa feminina, era cabelo cortado, blusa grande, agia como homem, tentava agir como homem e pensar como homem. Eu cheguei a ter 3 relacionamentos longos com elas. Foram de 6 anos, outra de 7 e outra de 6 anos. Só que era um mundo vazio. A gente tinha brigas de uma agredir a outra, de bater mesmo. Eu pegava a cabeça das meninas e batia na parede. E eu me lembro que uma vez eu fui entrar numa biqueira que eu nunca tinha ido. Eles pegaram, me jogaram na parede e colocaram uma metralhadora na minha cabeça. Se eles quisessem fazer alguma coisa comigo, eles teriam feito. Aí eles falaram para mim, você vai pegar e vai embora. Aí eu peguei a droga e fui embora. Perdi emprego por causa das drogas, dos relacionamentos que eu tinha, que para mim naquele momento era o meu tudo. Era tudo que eu tinha. Eu achava que eu era feliz ali. Eu usei tanta droga, que eu apaguei. Eu fui acordar no dia seguinte. Isso foi só uma. E tive mais 2 overdoses. Fora uma vez que eu tentei tirar minha própria vida. Cortei os meus próprios pulsos e tomei os remédios que meu pai tomava. E um dos piores momentos marcantes foram quando meu pai descobriu. Ele não descobriu por a boca da pessoa. Ele me pegou no ato com uma mulher. No quarto dele e na cama dele. Então, quando meu pai chegou em casa, ele abriu a porta e me pegou. Eu corri. Foi a única coisa que eu fiz, foi correr. Minha família me rejeitou, né? Porque, além de eu me envolver com mulheres, eu ainda tentei virar um homem. Então, eles não queriam mais saber de mim. Quando eu chegava, eles saíam. Quando eles estavam em algum lugar que eu chegava, eles iam embora. Se para eles isso é ruim, agora que eu vou fazer pior. Aí eu pegava e levava as minhas namoradas lá na casa deles. Apresentava para eles e para minha mãe. Aqueles sentimentos não eram amor. Então eu me sentia muito triste, sozinha, vazia. Eu já não via mais a Fernanda em mim. Eu não gostava do que eu via no espelho. Por várias vezes, quando eu olhava, eu quebrava o espelho, porque eu não gostava do que eu via. Minha mãe, ela já via na igreja. E ela viu o meu estado. Então minha mãe lutou por mim. Quando eu cheguei, eu aceitei um convite dela. E não houve rejeição da parte de ninguém da igreja. Era como se eu estivesse num mundo que não existisse. Ninguém me rejeitou. Ninguém me olhou assim, essa moça toda tatuada. Eles me trouxeram para perto, me abraçaram, me deram carinho. E, além de tudo, me mostrou um Deus que pode mudar a minha vida. Eu quero conhecer o Deus que eles têm. É um Deus diferente. Então, eu quero conhecer esse Deus. E eu que disse que eu nunca entraria na Igreja Universal. Já saí diferente. Eu entrei na reunião, eu tinha piercings, né? Acabou a oração, eu olhei para mim e falei, eu quero tirar piercing agora, mãe. Minha mãe, como foi? Quero tirar agora. Eu fui no banheiro e tirei as piercings que eu tinha. Nunca disseram, Fernanda, você não pode fazer isso. Fernanda, você não pode ser assim. Não,
Eles deixaram o Espírito de Deus agir em mim. Então, eu fui participando, fui mudando pouco aos poucos. Fui deixando meu cabelo crescer, fui mudando as minhas roupas, né? Fui mudando meu comportamento, meu jeito que eu tinha. Se o pouco que eu conheci já mudou a minha vida, então, e se eu conhecer o Espírito Santo? Então, se o Espírito Santo entrar dentro de mim, como é que vai ser? Então, eu quero esse Espírito Santo dentro de mim. Eu não falei assim, eu não vou me limitar, eu vou ir mais além. Então, eu quero esse Espírito de Deus dentro de mim. Houve uma mudança, eu mudei fora, mas agora eu quero mudar mais ainda por dentro. Eu quero que Ele mude bem lá dentro, bem lá no fundo. Então, eu decidi fazer tudo pelo Espírito Santo. Eu decidi me afastar das amizades, eu decidi me afastar do mundo, das redes sociais. Agora eu vou deixar tudo, vou buscar de madrugada, vou meditar na palavra de Deus, vou ler livro. Deixei tudo. O último relacionamento que eu tinha foi de 6 anos. Quando eu decidi me entregar para Jesus, eu estava com ela. E eu percebi, eu falei, não, Deus, eu preciso deixar isso. Eu ainda tinha, um relacionamento com ela. Mas eu falei assim, não, chegou a hora de mudar. Eu assisti uma reunião e naquele dia eu falei assim, é hoje. Eu falei, eu estou terminando com você. Ela falou, como assim? Você está terminando comigo? Por quê? Eu falei assim, eu não quero mais, para mim acabou. Agora eu decidi seguir um Deus. Ela falou, mas você não pode seguir esse Deus e continuar comigo? Eu falei, não, eu não posso. Eu decidi estar com você até hoje, só que agora eu quero estar com Deus. Então eu decido terminar com você agora. Eu tirei tudo que era dela, todas as roupas que eu usava, né, que me faziam parecer o homem, eu tirei tudo, falei, vou jogar tudo fora. Vou limpar tudo aqui, vou jogar tudo fora. Foi onde eu levei, queimei tudo. Joguei tudo fora, as roupas que eu tinha dela e minha. Eu fui para uma reunião e eu falei assim, Deus, é hoje. Hoje eu quero entrar ali para sair diferente. Eu não quero mais ser isso que eu sou. Eu fui decidida a receber o Espírito de Deus. Decidida. Aquele dia eu passei eu orei mais naquele dia, eu estava mais perto de Deus naquele dia. Então eu falei assim para Deus, é hoje. Eu só fui focada no alvo. Eu fui diante do altar quando o pastor chamou, falou, vem aqui na frente. Eu fechei os meus olhos, esqueci de todo mundo que estava ali. Parecia que naquele momento só estava eu e Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso dentro de mim. Eu falei, eu não quero mais gostar de mulher. Eu não quero mais olhar para uma mulher e ter uma reação. Eu não quero mais sentir desejo de droga. Eu quero mudar. Então, eu fui colocando tudo para fora ali naquele momento. Eu fui, na realidade, me limpando. Eu fui falando para Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais ser a vergonha da minha família. Eu não quero me olhar no espelho e ter raiva do que eu vejo. Não gostar do que eu vejo, ter ódio do que eu vejo. O Espírito de Deus, ele desceu em mim. Foi algo glorioso. Eu falei, meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Foi quando eu tive a certeza que o Espírito de Deus, ele entrou dentro de mim. Ele falou assim para mim, filha, eu te amo. Foi algo inexplicável. Aquele momento eu senti o amor de Deus. O amor que eu procurei em todos os lugares e nunca vi. Nunca senti, nunca vi o amor de Deus dentro de mim. Eu saí dali como uma criança que acabou de sair dos braços do pai, né? Eu saí como uma criança naquele dia. E daquele dia em diante, eu não só tive o amor de Deus para mim, para com os outros também. Pessoas que conviviam comigo, da mesma forma que eu falei assim, olha, deixa essa vida, busca esse Deus que eu conheci agora. Você tá doida, você tá maluco? Eu falei, não, esse Deus pode mudar a sua vida. Aí nasceu dentro de mim um amor para aqueles que também estavam do jeito que eu estava. Hoje, os meus irmãos, eles têm prazer de falar assim, olha, ali é a minha irmã. Aquela dali é minha irmã. Porque a vergonha que eu havia feito eles passar, né? Não, agora é minha irmã. Eles têm prazer de andar comigo. A minha família hoje convive ao meu redor e fala, nossa, realmente eu vejo que ela mudou. Eu não tinha contato amoroso com meus irmãos. Hoje a gente se abraça, a gente fica junto. Eles têm prazer de estar comigo. Hoje eu me olho no espelho e eu falo assim, meu Deus, eu nasci agora. Eu cuido do templo do Espírito Santo que sou eu. Eu tenho prazer hoje de me cuidar. De falar assim, não, meu Deus, hoje eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Hoje eu sou uma mulher. Então, há esse prazer dentro de mim, de ter cuidado com o que Deus me deu, que é o templo dele. Então, eu passei a amar mais ainda cada um daqueles que um dia falaram de mim. E, acima de tudo, o importante saber é que ele não me rejeitou. Por mais que eu o afrontei, eu fui contra os princípios de Deus, ele não me rejeitou. Ele não olhou para as abominações que eu fiz. Ele, mesmo assim, continuou me amando. E hoje, para mim, o Espírito de Deus é tudo. Ele é o ar que eu respiro. Eu digo que
cada batida do meu coração, hoje eu vivo por Ele, porque se não fosse Ele eu não estaria aqui. Então, Ele é tudo. Se existe uma palavra que eu possa colocar acima de tudo, Ele é acima desse tudo ainda para mim. Participe do Jejum de Daniel. 21 dias de renúncia de informações seculares, audiovisual, entretenimento, música e literatura secular, com o objetivo de alcançar a maior dádiva, o Espírito Santo. No Jejum de Daniel, você irá alcançar uma comunhão mais íntima com Deus. Serão dias gloriosos. O que deixar de fazer no Jejum de Daniel? Remova todas as atividades desnecessárias e inúteis da sua vida e que desviam o seu foco de Deus. Exclua o que é um mero entretenimento ou distração, o que não acrescenta nada à sua vida. O que eu devo fazer no Jejum de Daniel? Medite na palavra de Deus todos os dias. Vá à igreja durante esses 21 dias o máximo que puder. Tenha os seus momentos com Deus em casa. Ore, jejue e procure absorver conteúdos espirituais. Acompanhe o portal universal.org, o blog do Bispo Macedo, ouça a Rede Aleluia, assista diversos filmes bíblicos e conteúdo cristão pelo Univer Vídeos. Acompanhe a programação da Universal por esta emissora. E durante ou no final deste propósito, você será batizado com o Espírito Santo. Participe do Jejum de Daniel, de 6 a 26 de agosto. 21 dias, distante do mundo e mais perto de Deus. Meu nome é Sirlene, tenho 33 anos, trabalho com eventos. Minha infância foi muito triste. Eu perdi minha mãe eu tinha 3 anos de idade. Eu não me lembro dela, mas isso me trouxe muita tristeza, porque eu cresci, né, sem a presença dela na minha vida. E eu me apeguei muito ao meu pai. Então, meu pai, para mim, ele era tudo. E aos 14 anos, ele faleceu. Então, para mim, foi o fim, né? Alguém que eu achava que eu tinha, a única pessoa que eu tinha, veio a falecer. E eu fiquei órfã de pai e mãe. Eu ficava muito na rua, eu comecei a namorar muito cedo, né? Com 10, 11 anos eu comecei a namorar muito cedo com pessoas mais velhas. Eu buscava, né? Buscava alguém para preencher o vazio que eu sentia dentro de mim. Tentaram me abusar, eu passei por uma tentativa de abuso e aí eu ficava com mais medo ainda. E a minha vida foi piorando, né, com essa situação e eu tentei o suicídio. Antes de eu dormir, eu peguei um monte de remédio que tinha em casa e eu tomei, né, porque eu não queria acordar mais, eu não queria viver mais. A minha vida era uma tristeza. Eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus através de um convite da minha irmã. E eu fui com ela e eu fiquei sentada e eu só chorava. Eu chorei a reunião inteira, 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 inteira. E eu saí dali com paz. E eu falei, eu vou voltar no dia seguinte. Eu continuei indo em cada reunião, comecei a ir todos os dias. E era isso que eu queria uma nova vida. Então eu me batizei nas águas e comecei a buscar o Espírito Santo. A obreira me ensinou que eu precisava do Espírito Santo, porque para mim vencer as dificuldades, o que eu estava vivendo e o que poderia vir pela frente. Porque a vida são feitas de alguns problemas, algumas dificuldades. Então, ela me ensinou, ela falou assim, quando você tiver o Espírito Santo, ele vai te ajudar, né, a passar por todas as suas dificuldades. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, precisei me desligar dos amigos, das vontades que eu tinha na carne. Eu tinha vontade de sair com os amigos, de passear. E eu desconectei dessas coisas para ter o Espírito Santo. Então eu pensava em 24 horas em receber o Espírito Santo. Eu queria, porque eu sabia que se eu tivesse o Espírito Santo, a minha vida ia mudar, o meu interior ia mudar. E foi o que aconteceu. Foi num domingo de manhã, eu me preparei, me arrumei com a minha melhor roupa e eu fui até a igreja, né, buscar.
E durante a busca veio a presença dele, uma paz imensa que eu não sabia nem que existia dentro de mim. E eu mudei, sabe? O meu pensamento mudou, a minha vida mudou. E eu vi que existia vida, porque antes eu achava que não tinha vida. E quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu me senti amada, sabe? Eu percebi que existe alguém maior que me amava, que era Deus. E Ele veio sobre mim e me deu vida, né? Ele me transformou por dentro, de dentro para fora. Queria contar a minha felicidade, a minha alegria, que eu estava diferente, né? Que existe um gozo na minha alma muito, muito forte e eu queria contar para as pessoas. E eu continuei a minha caminhada na fé, comecei a conquistar. Eu me casei, estava feliz, bem, em paz, né? Tinha paz no meu casamento, nós vivíamos muito bem. E aos 29 anos, né, o meu esposo ele faleceu. Eu estava com 29 anos quando ele veio a falecer. Aí eu me recordo das palavras da obreira, né? Como a presença de Deus, o Espírito Santo, seria muito importante, tanto naquele momento passado, como futuramente, porque a gente não sabe qual a dificuldade que ia passar. E foi o que aconteceu. Quando o meu esposo faleceu, foi difícil, foi, mas nem se compara o que eu passei com a dor do meu pai. Então, assim, por eu ter o Espírito Santo, existiu o Consolador. Então, não houve aquele sofrimento que eu vivi quando meu pai faleceu. Foi diferente. Entendeu? Há uma dor, mas não foi a mesma, a ponto de eu querer desaparecer, a ponto de eu querer morrer por causa disso. Não, pelo contrário. Ele chegou o momento, a hora dele, e a minha, eu tenho que continuar. Alguns dias depois, veio o jejum de Daniel. E para mim foi muito importante, porque eu fiquei esses 21 dias sem as redes sociais, sem ninguém me mandando mensagem de pesar, de luto, né? Eu fiquei eu e Deus, foi eu e Deus, mais ninguém. E aquele momento foi muito bom. O Espírito Santo para mim, ele é a minha mãe, que, né, faleceu, o meu pai, que eu perdi muito cedo, o meu esposo, que também se foi, ele é o meu tudo. E sem ele eu não sou nada e provavelmente hoje eu nem estaria viva se eu não tivesse o Espírito Santo. Pois é, que maravilha de testemunho, né? Porque só quem perde uma mãe, quem perde um pai, inclusive especialmente na idade criança, deve ser uma coisa cruel. E depois ela perde o marido com 29 anos. Quer dizer, para suportar tudo isso, só mesmo o Espírito de Deus para nos sustentar. Então, você que está me assistindo nesse momento, minha amiga, meu amigo, não importa qual seja, ou quais sejam as suas perdas, não importa qual seja a sua vida, ou tenha sido a sua vida, não importa o que você passou até aqui, porque você ficar olhando para trás e chorando a morte da bezerra ou o leite que derramou, não vai resolver o problema, na verdade. Use inteligência, use inteligência. O Espírito Santo é o espírito da inteligência, da sabedoria. Então, se você buscá-lo, ele vai se deixar achar por você, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, não seja uma pessoa que mereça a presença dele, o perdão dele, não importa nada. Você viu, essas pessoas que deram testemunhos, elas tampouco mereciam qualquer coisa de Deus, e Deus veio ao encontro delas porque elas o buscaram. Essa é a diferença. Elas o buscaram com sinceridade. Elas o buscaram de todo o coração. Elas investiram nisso. Então, procure se desligar das coisas desse mundo e se ligar nas coisas de Deus. E o Espírito de Deus vai vir sobre você e nunca mais você será a mesma criatura. Você vai ser feliz. Escuta o que eu estou falando. Você vai ser feliz.
Porque sem o Espírito de Deus é impossível ser feliz. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas todo o dinheiro do mundo só pode dar para você conforto material. O dinheiro todo do mundo não compra felicidade, não compra casamento, não compra amor, não compra paz. O dinheiro desse mundo não compra a felicidade. Todo o dinheiro desse mundo só compra conforto. Você pode ter um iate, você pode ter um edifício, uma casa maravilhosa, um palácio, mas dentro de você, o que você vai ter? Vai continuar vazio, pobre e miserável. Então, o Espírito Santo é a riqueza incalculável, invisível, que o Pai nos dá através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. Tá bom? Então, faça isso. Busque. Você não tem que pagar nada, é de graça. Aí é que está a dificuldade, porque é de graça. Porque se fosse caro, muito caro, você daria todo o dinheiro que tem para alcançá-lo. Mas como é de graça, você acha que não tem tanto valor assim. É ou não é? Então, minha amiga, você quer mudar de vida? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito que guiou Jesus. É o Espírito da vida. Assim como ele fez na vida dessa jovem, ele fez nessa vida também dessa criatura que vai falar a respeito do que aconteceu com ela. Vamos assistir. Meu nome é Natália Pedrosa, eu tenho 20 anos. Desde cedo, de nova, eu sempre tinha um vazio dentro de mim, um complexo dentro de mim. Eu achava que a minha família não gostava de mim, amigos, e eu tinha um vazio dentro de mim que eu não entendia de onde era. Foi aí que eu tentava preencher de várias formas. Eu tentei em festas, em baladas, me envolvi com alguns homens, bebida. Até no momento era algo momentâneo, era algo prazeroso, mas depois eu chegava em casa, todas as minhas noites eram tristes, eu passava noites em claro, chorando, e eu não conseguia entender esse vazio. Tive uma amiga que ela me apresentou à Igreja Universal e me apresentaram um Deus. Eu falei assim, então vou ver como vai ser aqui, se esse vazio mesmo vai ser preenchido. E foi aí com o tempo, eu fui indo nas reuniões, ouvindo o que o bispo dizia, mas passei 3 anos na igreja, mas eu ainda era vazia. E aí veio a oportunidade do jejum de Daniel. E aí eu vi que eu precisava receber o Espírito Santo, então eu fiz o jejum de Daniel. Mas eu não fiz da maneira certa. Eu não deixei as redes sociais de lado, eu não me dediquei como devia ser dedicado, como as pessoas orientavam. Eu sabia, às vezes, muitas coisas que eu precisava mudar, mas eu não queria mudar. Eu não queria sacrificar. E acabei que eu iniciei o jejum, terminou e realmente eu não fui cheia do Espírito Santo. E foi aí que eu fui passando mais um tempo dentro da igreja e foi que chegou um dia, se passaram quase 1 ano, e veio novamente a oportunidade do jejum de Daniel. E eu entendi que eu precisava me lançar. Eu não precisava simplesmente, meu Deus, eu estou no jejum de Daniel. Não, eu precisava me lançar 100%, eu precisava me entregar. E a minha primeira atitude foi me batizar nas águas novamente. E eu acho que ali foi o meu começo. E aí foi que eu entendi que eu precisava me lançar. E foi aí que todos os dias eu comecei a buscar o Espírito Santo. Só que era diferente, era com uma intensidade. Eu ouvia muito o pastor falar assim, sacrifique, dê o seu melhor. E aí foi que eu pegava um colchão lá em casa e eu coloquei na sala. Então, eu não fui forçada a isso, ninguém me falou nada. Foi o Espírito Santo que me pediu para me sacrificar. E eu peguei um colchão e comecei a dormir todos os dias na sala. Eu não dormia no meu conforto da minha cama. E ali, porque dormindo na sala, todo dia à meia-noite eu conseguia orar na rádio e na televisão com o Bispo Macedo.
E foi ali que eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu não só lia, eu meditava, eu trazia para mim todos os dias. E foi aí que eu fui me lançando. Deixei de lado redes sociais, aproveitava ali um livro do Bispo Macedo, da Dona Esther. Aproveitava ali e ficava em espírito, só eu e Deus. E às vezes as pessoas falavam assim, mas você é muito religiosa. Mas eu sabia o que eu estava fazendo, porque Deus estava se agradando de mim. E foi aí que eu fui me entregando. Em casa eu aproveitava, eu não era bitolada, mas eu aproveitava os momentos para estar ali perto de Deus, estar buscando, estar lendo a Bíblia. E foi aí minha caminhada, até o rumo ao Espírito Santo. É que nem um jogador, né? Ele tá no campo e ele quer o gol, então ele vai caminhando até acertar a bola. E foi isso que eu fui caminhando. E foi aí que chegou no último dia do jejum de Daniel, eu falei, meu Deus, eu não aceito. Eu não aceito terminar esse jejum de Daniel e não receber o Espírito Santo. E foi aí que no domingo eu preparei a minha melhor roupa. Eu fui de jejum para a igreja. Ali já foi diferente. Eu já não era mais aquela Natália de antes. Eu não tinha mais raiva dentro de mim. Eu não tinha aquele ódio pelos meus pais. Eu não tinha. Eu estava percebendo que eu não precisava mais beber, ter homens na minha vida para mim ser feliz. Eu estava entendendo que o Espírito Santo é a minha maior alegria. E foi que, ao iniciar a reunião, antes do bispo orar lá de Israel, uma paz invadiu o meu ser e eu alcancei o meu foco. Foi uma alegria, uma certeza de que Deus era comigo. E foi aí que aquele vazio foi preenchido. Até que aí o vazio foi preenchido. E de lá para cá foi... Todos os dias eu conseguia dormir agora, eu era feliz. A minha casa toda em paz. Eu vi que eu não preciso mais beber, eu não preciso mais usar drogas, eu não preciso ter homens para mim ser feliz. E que sim, o meu vazio e a minha felicidade está no Espírito Santo. Hoje eu sou em paz, hoje eu sou feliz. Hoje aquele vazio não existe mais dentro de mim. Hoje eu sou uma outra Natália. Abrir mão de redes sociais, de músicas, não foi algo maçante, algo chato para mim, de forma alguma, porque ali eu vi a importância que eu precisava estar ali para estar conectada com Deus. Hoje, eu sabendo dos valores espirituais, eu carrego essa felicidade sempre. Eu entendi que aquele sacrifício, eu me dei para Deus, valeu muito a pena. E hoje, desde o dia que eu recebi o Espírito Santo, são todos os dias que eu durmo em paz, eu sou feliz, eu sou alegre. Eu passo por momentos difíceis, mas eu tenho o Espírito Santo comigo. E Ele é que me encoraja, Ele que me fortalece, Ele que me dá alegria. E hoje eu não sou mais aquela pessoa triste e vazia. Hoje eu sou completamente feliz. Graças a Deus. É isso que a gente quer para você. Você acredita nisso? Se você acredita, então vamos nos preparar para a oração. Eu vou falar com Deus em seu favor. Sabe, as pessoas confundem muito a fé com a religiosidade, com a religião. E eu digo, eu costumo dizer, se a religião ou a religiosidade produzisse algum efeito positivo em nossas vidas, esse mundo seria um mar de rosas, porque todo mundo tem religião, não é verdade? E, no entanto, vivem uma vida infeliz, uma vida medíocre. Então, o que nós estamos propondo é a fé. Fé é o canal de conexão com Deus. Fé é linha direta com Deus. Linha direta com Deus. Você tem uma linha direta com Ele. Isso se chama fé. Isso é a fé inteligente. Agora, é claro, se você crê em Deus e não crê em si mesmo, fica difícil essa comunicação entre você e Deus. Você tem que crer em si próprio, você tem que acreditar que Deus quer mudar a sua vida e que você crê nisso, você acredita nisso. E quando você acredita em si mesmo e crê no Deus invisível, então esse Deus invisível, todo-poderoso, se materializa na sua vida. E é o que Ele vai fazer agora, nessa simples oração que nós vamos fazer juntos. Vamos unir a nossa fé. Coloque a sua mão sobre o seu televisor, sobre o seu rádio, enfim, sobre esta emissora, esse
aparelho e vamos unir então a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Meu amado Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, invencível nas batalhas, Senhor dos exércitos de anjos, Tu és o Todo-Poderoso, o único digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, porque o Senhor é Deus, é justiça, o Senhor é Deus de compaixão, o Senhor é o Deus da fé. Então, neste momento, enquanto falamos contigo, envia os teus anjos para visitarem essas pessoas que nos ouvem, que assistem, que participam desta oração, sejam elas presidiárias, estejam numa cela fria ou isoladas, num leito de dor, numa UTI, ou em casa, num hospital, ou num palácio, ou num barraco, ou debaixo do viaduto, ou cheio de drogas, perturbadíssimo. Não importa, meu Pai. Eu te peço, se há um mínimo de fé da parte dela, então haja também a ação do Senhor Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, na vida dessa pessoa, porque o Senhor não tem prazer nem na morte do perverso, quanto mais na criatura que tem sido perversamente usada e abusada neste mundo sem saber a razão do porquê. Eu te peço, meu Pai, por essa criatura que ora comigo, que está vivendo momentos de insônia, de perturbação, de aflição, de angústia, ou que esteja preparada, buscando o teu Espírito. Venha, então, Espírito Santo, sobre essa criatura. Eu te suplico em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado na vida dela. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não tem jeito mesmo. Se você esperar da humanidade, você está perdido. Se você esperar pelos governos, pelos políticos, por alguém, por um favor de um amigo, de um parente, de um ente querido, você está perdido. Nós não podemos contar com ninguém. Só podemos contar com uma única pessoa que está pronta para agir na nossa vida. É o Espírito do Deus Altíssimo. Quando invocado na sinceridade, então ele vem ao encontro de cada um de nós. E quando a gente depende dele, quando a gente mostra a dependência dele, ele ama, ele gosta, ele aprecia. E ele vem ao nosso encontro, porque nada é mais prazeroso para ele do que vir ao encontro daqueles que o invocam com sinceridade. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E se você quiser mais ajuda em oração, orientação, procure uma igreja universal do Reino de Deus mais próximo da sua casa.